Paz do Senhor, a paz e graça a todos queridos e amados irmãos. Estamos caminhando para a reta final. Tem um dito que se é usado muito nos vídeos dos teóricos da conspiração, que diz assim: a ordem pelo caos. Se provoca o caos e depois a ordem. Ou um mesmo sistema provoca todo um caos, desordens, leis contra o Criador. Tudo que se imagina de ruim eles trazem, eles provocam, querem que aconteça. E depois eles, usando este mal, mentem. Por que eles mentem? Porque eles são filhos do opositor a Deus. Filhos do... É isso mesmo que você pensou. Então, meus queridos, é a ordem pelo caos. Assim o sistema está fazendo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo todo. As escrituras dizem que não existe um justo sequer. Todos pecaram. Todos, sem exceções, pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Porém, vemos uma luz no fundo do túnel, como se diz, e essa luz que nos traz ao encontro da verdade e a salvação de sermos descondenados é Jesus Cristo. Porém, meus amados, o mal avança, a maldade avança e não vai parar. Com tantas coisas que a gente precisaria resolver, o Código Civil é super desatualizado, então vem com essas questões mesmo, que eu falei que acaba obedecendo a pauta woke, né? Então essa é uma delas que você apontou, acaba mostrando para nós que os interesses da Agenda 2030, novamente, né, está sendo colocado via legislação de uma forma, gente, que não tem a discussão necessária. Alguns falam, mas está muito tempo que está sendo discutido. Não é bem assim. Por exemplo, esses pontos que a gente aponta, e a Gazeta fez reportagem apontando isso muito bem, realmente a sociedade não está nem sabendo. Daria para apontar trechos positivos? Porque é sempre isso, né? Se fala de trechos positivos, de alguma mudança, e aí conjuntamente vem um monte de jabuti. E nesse vídeo eu quero dizer para você, não desanime. A tua vida está diante do Senhor. Há um refúgio para você, há um refúgio para mim, há um refúgio para a humanidade. Quando Jesus fala para Pedro e seus apóstolos, dando uma repreensão a eles, porque Jesus estava ensinando a sua doutrina, ou da Santa Ceia no caso, ensinando a doutrina da Santa Ceia, que aquele que não come da sua carne, não toma do seu sangue, não tem vida eterna, mas isso era a palavra espiritual. E diz que nesse dia muitos abandonaram Jesus. Quem pode ouvir essa palavra? Tá doido? Esse cara tá doido. Mas se não entendiam porque era figurativo. E hoje nós pregamos a palavra do Senhor Jesus, também com muitas figuras. Você tem que aceitar Jesus, você tem que se batizar, você tem que tomar a Santa Ceia, você tem que ter a vida do cristão, ter os bons costumes. Você fala em bom costume, piorou.
Não, não existe usos e costumes. Lógico que existe. Tanto que a palavra diz que as más companhia corrompe os bons costumes. Então tem bom costume sim. O povo de Deus tem. Não anda na lascívia, não anda fazendo piadinha. Tem bom costume. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Você não vai conseguir ser como Deus. Mas santo quer dizer ser separado. Deus diz: seja santo, seja separado como eu sou. Do quê? Do mal. Então vivemos a reta final, a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo, o qual todos hão de se dobrar os joelhos e confessar que somente Ele é Deus. Vivemos dias maus e, segundo eles, a mídia, o sistema 666 do governo da besta, está pregando, doutrinando a ideologias do anticristo. Eu sempre friso, sempre falo que o governo da besta é um governo político. E esse governo político do mundo todo contesta a Deus. Prega a ideologia de gêneros, sodomita e tantas outras coisas mais que vocês sabem. Apoia o pecado com a palavra enganosa de ser bonzinhos. Não, vamos... O que tem de roubar um celular e vender para tomar uma cervejinha? O que tem de os presos que assassinaram, estruparam, fizeram atrocidades? O que tem de soltar eles para saidinha? Não tem nada a ver. Isso são leis do anticristo. Falar a verdade, pregar a escritura, homofobia, perseguição, falar contra a maldade, contra o pecado, ou pregar e ensinar contra o pecado, contra a sodomia, é homofobia. Eles são a vítima. E de você falar a verdade, você é o agressor. E assim nós caminhamos para a reta final do grande tribunal de Cristo. Nosso país está afundado em corrupção, principalmente na política. Tudo que era errado virou certo e o que é certo virou errado. Observamos aí quem está no governo. Os corruptos foram soltos, estão curtindo seus milhões. Alguns que foram soltos estão entrando com processos e recebendo indenização, porque foram perseguidos e presos porque roubaram, confessaram, devolveram, e agora a própria justiça dos homens, o qual as escrituras ensinam que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Está na Bíblia, tá? A justiça dos homens, essa que é do STF, Supremo Tribunal Federal. Não só essa, mas a de Haia, do mundo todo, sem exceção. A justiça dos homens, diz as escrituras, é como trapo de imundícia. E daí? Oséias 4, eu sempre prego sobre isso, ensino sobre isso. Eu tenho uma contenda, diz o Senhor, com os moradores da terra. Eu tenho uma contenda. Porque é só mentir, roubar, enganar, matar. Eu tenho uma contenda. Arrependam-se, converta dos seus pecados, deixe no seu mau caminho, diz o Senhor. Senão vocês vão morrer. O Senhor diz lá em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte dessas pessoas. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho.
Mas antes eu quero que eles se arrependam, se convertam e sejam salvos. Nós vivemos o tempo do fim, da apostasia. Talvez você não entenda o que é apostasia. A apostasia é o abandono da verdade, o abandono do evangelho, da verdade de Deus, ensinado e pregado por Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas. Querido e amado irmão, não espere um avivamento como estão pregando os profetas aí, ou supostamente se dizem profeta, pastores e evangelistas. Não acredite. O avivamento veio enquanto que Jesus pregou, porque todos os destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. E Jesus agora traz o avivamento. Estávamos todos mortos em nossos pecados, e agora ele traz o avivamento espiritual. Desde quando Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a verdade de Deus veio ao mundo, a salvação de Deus veio ao mundo. Então veio o avivamento. O avivamento não é falar em línguas, o avivamento não é pula-pula, o avivamento não é replé-plé. Talvez isso seja legítimo e bíblico em termos dos dons. Dons não salvam ninguém. Dom de língua, dom de cura. Ainda que você fale a língua dos anjos, conheça todos os mistérios, dê sua vida para ser queimado em favor de alguém. Se você não tiver o amor de Deus, que é o Senhor Jesus, de nada te adianta. Ainda que você tenha todos esses privilégios de dons, se você não tiver o amor, de nada vai te adiantar. As pessoas falam, mas eu tenho amor. Eu amo a minha família, eu amo meu filho, eu amo meu próximo. Eu amo ali meu querido amigo, irmão ali. Eu amo. Não é esse amor. Esse é o amor passageiro. O amor que ali diz, ainda que eu tenha tudo, dons de profecia, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, ainda que eu dê meu corpo para queimar, se eu não tiver o amor, de nada me adiantaria. Esse amor que está relatando ali é Jesus. O amor humano não pode salvar, mas o amor de Deus, que é Cristo, pode. Porque se você tem Cristo, você tem tudo isso. Você tem que ter Jesus. Se você não tiver Jesus, tiver o amor humano, carnal, de nada adianta. Não vai te salvar. O que te salva é o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, deu o seu amor, deu Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tempo de reconcílio. Eu até falo e digo nos meus vídeos que eu estou aqui para ensinar o que? Escatologia. Pregar aquilo que não é sucesso, que as pessoas não querem ouvir. E isso é bíblico. Eu estou pregando o fim do mundo, a volta de Jesus. Ou a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo. Isso vai acontecer. Por mais que não venha acontecer nos teus dias, ou nos meus dias, ou neste dia, ou mês que vem, mas você pode essa noite partir para a eternidade, continuando essa mensagem. E dentro dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês e mostrando a realidade do dia do amanhã, o qual eu creio, eu acredito que vai acontecer. Nós vivemos a reta final, um mundo entrando em caos, um mundo cheio de mentiras. E quando se fala a verdade, eles falam que é teoria da conspiração. Mas a realidade, a verdade é que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, diante dos teus olhos. Ok? E eu deixo esse vídeo para você refletir, para você pensar.
E com esse vídeo eu deixo para você meditar no Salmo 37, que te convida, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor. Ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Eu cumprimento essa palavra da minha boca, dizendo para você: ele fará sim toda a justiça na sua vida. Se você obedecer tudo que ele te ensina pela palavra, pela boca de Jesus, dos profetas e apóstolos, então você vai ter vitória nas tuas guerras. Você não vai deixar de ter guerras, você não vai deixar de ter situações difíceis, mas você vai ter vitórias nas tuas lutas e será um vencedor. Ainda que eles te persigam, te prendam, ainda que te prendam, te persigam, tire até a sua vida. Eleitorais anuladas em abril de 2021, quando por 8 votos a 3